Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Eu irei ler o texto de Mateus a partir do versículo 11 ao versículo 31. Hoje eu vi na televisão que os judeus estão comemorando a sua libertação do Egito. E eu faço este vídeo, com esse título, como vocês já leram, Quem Matou Jesus? Não para afrontar os judeus, mas nada que seja dito, nesse sentido, vamos dizer assim, aliviará a cumplicidade do que eles conduziram e permitiram que fosse feito naquela época. Assim como o pecado entrou por um só homem, chamado Adão, e passou a todos os homens, assim também a responsabilidade da crucificação e morte do Senhor Jesus, já simbolizado no cordeiro sacrificado lá por Abel, lá em Gênesis, já era o simbolismo, aquele cordeiro sendo sacrificado, já era Cristo pela humanidade, agora ali consumado, passou a todos os homens, a começar pelos que deveriam recebê-lo, como o cumprimento da profecia da vinda do Messias. Então vamos lá. Aproveitando sempre, eu estou sempre aproveitando a oportunidade, para poder ajudar você que quer começar com seus vlogs, blogs, onde tem que usar vídeos. Hoje os vídeos ele tem uma importância, eu compreendo, pelo menos na minha visão. Hoje não, já há muito tempo. É muito importante as imagens. As imagens falam mais do que 1000 palavras. Bom, no tempo da edição digital, nem tanto, principalmente quando tais imagens são utilizadas como prova ou como provas de algo que aconteceu, Mas vamos lá. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Quer dizer, ele foi acusado por aqueles que tinham a responsabilidade diante dos judeus de anunciar a palavra. E naquele caso, confirmar que de fato Jesus era o Messias profetizado. Porém, eles não fizeram isto por inveja, como nós vamos ver no texto aqui, E porque, por incrível que pareça, eu estou vendo aí, vejo não, de vez em quando passo comercial, vejo uma coisa, vejo outra, dessa novela que a Record está fazendo, que eu acho muito legal, apesar de muitas coisas, tem que ser criadas, é igual aquele filme Jurassic Park, que eles descobriram o DNA dos dinossauros e estavam cheios de buracos, eles tinham que preencher os buracos. Então, cria-se coisas que podem ser úteis e podem não ser úteis, Mas é muito interessante que, de fato, eu vi naquela cena dali, os judeus não somente mataram a Jesus pelas mãos dos gentios romanos, como também, antes de Jesus, e que já tinha sido profetizado, mataram todos os profetas, praticamente todos os profetas que Deus lhes enviara. Continuando, o versículo diz:
E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? E eu vou te contar, realmente, humanamente, quando a gente é acusado injustamente, a primeira coisa que a gente tem a tendência de querer fazer é se defender, né? Abrir a boca e falar, isso é mentira, né? Então, realmente, a reação, né, que nós vamos ler no próximo versículo, de Pilatos, era realmente uma reação que até hoje, de uma certa forma, alguns juízes teriam. O cara está sendo acusado de coisas absurdas e não se defende. Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Como pode, né, uma pessoa ser acusada? Pelo visto, as acusações eram terríveis. E ele sabia que Jesus era inocente. Por isso, ele é impressionante, né? O gentio, olha, eu repito novamente, que se nós estudarmos, com certeza muitas pessoas já fizeram isso, apenas só uma pessoa que talvez esteja falando isso pela primeira vez a você, mas muitos outros, não tem nada de novo na face da terra. Se nós estudarmos, né, o simbolismo, né, vamos dizer assim, o simbolismo, quer dizer, aconteceu sim, mas acho que eu não estou usando a palavra correta, mas vamos deixar assim, tá? O simbolismo que envolveu toda a crucificação de Jesus é impressionante, gente. É muito impressionante, né? Pilatos, um gentio, sabia que Jesus era inocente das acusações. Ele só queria que Jesus se defendesse. Mas se Jesus se defendesse, ele não seria crucificado. Ele não seria morto. E assim a sua obra da redenção, ele voltaria para o céu, e assim a obra da redenção de Deus estaria, vamos dizer assim, né, perdida. Ninguém conseguiria alcançar a salvação, estaria a humanidade condenada. Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Eu comecei a falar, né, que eu estou sempre ajudando, né, e acabei esquecendo tantas coisas para falar aqui. A Vera, eu estou gravando com a minha Eken, tá, H9, e usando aqui o gravadorzinho Sony PX440, mas você pode usar o seu celular se ele tiver um bom som, tá? Vai ficar muito bom. Agora gravar pela máquina é complicado. Ora, olha só que interessante. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles, né, Jesus e Barrabás, reunidos, e o povo, né, reunidos, perguntou-lhes Pilatos, né, perguntou ao povo: qual desses quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois, olha só, pois sabia que por inveja o haviam entregado. Ele sabia, Pilatos sabia que Jesus era inocente das acusações. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher de Pilatos, claro, não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes o quê? Gentílicos? Não tinha isso. Sacerdotes judeus. E os anciões, os mais velhos, né? Lembra? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem saiu primeiro foram a começar pelos mais velhos. Mas aqui os mais velhos, quer dizer, olha só, a astúcia, a malícia. Isso acontece nos nossos dias. Tenho convicção, em toda parte do mundo. Os mais velhos deveriam ser modelos, ser exemplos, e
e são modelos e exemplos, infelizmente, de coisas erradas. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que dissessem Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Ontem, eu sempre assisto, como eu já falei, 3 jornais por dia. De manhã, o Fala Brasil, às 1h15, o Jornal Hoje, o Fala Brasil da Record, às 1h15, o Jornal Hoje da Rede Globo, e à tardinha, o Datena da TV Bandeirantes. E no Datena, não sei se foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem. Foi ontem, já segunda, seria domingo, foi ontem. Mostrou, né, o caso de uma informação falsa que foi passada pelo WhatsApp. Que é, Mel, tô gravando, não vai ficar miando. Engraçado que ela não faz miau como o gato ia fazer, ela faz mel, parece que ela tá falando mel mesmo. Olha lá. Então, essa pessoa teve uma mensagem que disse que havia um determinado carro com um casal assim assado que estavam tentando sequestrar crianças. O povo só não os matou, mostrou na televisão, porque a polícia chegou e interferiu. Senão teriam matado. E olha, é justamente essa, e conforme o povo estava cercado, aquela mulher ainda continuou dizendo, pegaram ele, é isso mesmo, tem que fazer, e foi jogando mais lenha na fogueira, e o povo estava irado, queria que a polícia liberasse o lixamento do casal. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão a que pedissem Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo, perguntaram-lhe a multidão, perguntou-lhes o governador. Nossa, eu estou com multidão na cabeça, estou até falando o que não está escrito, me perdoem. De novo, perguntou-lhe o governador, Pilatos, qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Olha só. Disse-lhe Pilatos, que faria então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou, que mal fez ele? E eles mais clamavam, seja crucificado. Olha só, Pilatos estava querendo saber, mas por que esse homem? Porque a crucificação, segundo vários estudiosos, era assim a morte mais horrenda, que uma pessoa sofreria, a punição mais horrenda. Então, mas que mal ele tinha feito aquele homem? Então Pilatos, vendo que nada conseguia, ele tentando, gente, não faz sentido o que vocês estão querendo fazer, nada conseguia, antes a multidão crescia, olha só, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que multidão? A multidão dos gentios? Não. A multidão dos judeus, dos sacerdotes, dos anciãos e do povo. É muito importante destacarmos que pelo fato de sermos enganados em ações, isso não nos livra das consequências daquelas ações, gente. Eu posso ter sido enganado, olha, aquele cara ali matou uma pessoa, e aí todo mundo vai para lá e eu mato aquela pessoa. Não, mas você foi enganado e você vai pagar pelo que você fez. Você tirou a vida de uma pessoa, você vai pagar pelo que você fez.
Não tem essa ideia de fui enganado e serve como desculpa, tapinha nas costas e vai embora. Não é assim, né? Não é dessa maneira. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório. Reuniram em torno dele toda a corte e, despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, com um cajado pequeno, cajado, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça, sobre a coroa de espinho, a cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto escarlate, vestiram-lhe, as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Quem matou a Jesus? Quem matou literalmente foram os gentios, os gentios romanos, a pedido dos judeus, a pedido dos sacerdotes, dos anciãos e do povo, que foi conduzido pelos sacerdotes e anciãos a que o crucificassem, a que o conduzissem à morte e a libertassem um bandido, Barrabás. Hoje, como eu falei no início, eu estava vendo a reportagem, os judeus começam uma festa judaica, e mostrou-se na mesa, os vários elementos e o seu simbolismo. E eu confesso, eu fiz um vídeo, quem acompanha aqui o canal, alguns dias atrás, que, vamos dizer assim, a minha alegria, eu tinha uma alegria, a minha alegria que eu tinha por dizer o Senhor Deus de Israel, mas a minha não alegria agora não muda o fato, o Deus que nós servimos é o Deus de Israel. E tendo Israel, ou os judeus, ou os judeus, crendo nele ou não, rejeitando ou não, aí não vai mudar o fato, mas desde semana passada, a minha alegria que eu tinha em falar de Israel sumiu, desapareceu, principalmente quando entrou no meu canal um judeu, como ele quer ser chamado. Eu confesso, claro, eu sei muito bem que não é um judeu, como disse, judeu não fala pelos 11 milhões de judeus lá em Israel, 12 dos Estados Unidos, já dá 23, vamos arredondar de uma vez, pelos 30 milhões de judeus que existem no mundo, espalhado pelo mundo inteiro. Arredondar logo de uma vez, assim, 30 milhões de judeus, ele não fala, claro que ele não fala. Porém, a atitude desse judeu, ele não trouxe à minha mente, ele me fez relembrar aquilo que eu tinha antes de os defender. Não que eu os deixarei de defender, mas não mais por causa deles, mas porque essa é a vontade de Deus. Maldito seja todo aquele que amaldiçoar Israel, e bendito seja todo aquele que abençoar Israel. Por isso eu creio que os Estados Unidos é a maior potência mundial, e o Brasil seria essa potência se tivessem recebido aos judeus, como eu já disse, segundo as estatísticas, há mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel.
Porém, isso não muda o fato. Eu hoje não sinto mais aquela alegria que eu sentia. Antes, Deus veio mudando essa minha visão dos judeus, porque para a maioria das igrejas evangélicas, muitos líderes ensinam, muitos pastores ensinam, que a igreja veio a substituir a Israel. Isso não é verdade. Israel é Israel e ele é Jesus, né? É a cabeça, é a videira, e aí nós fomos enxertados, nós somos, esqueci o nome, uma videira brava, esqueci o nome que se dá, jambuzeiros, né? Fui pesquisar, jambuzeiro nada mais é do que também uma videira, mas uma videira brava, né? Como temos aí limão e limão galego, eles vamos dizer assim, tá? Esse é um pé de limão bem saboroso e nós somos limão galego que fomos enxertados, né? No limoeiro. Então, mas eu perdi mesmo, não tenho mais aquela alegria que eu tinha, não. Porém, eu continuo a orar, a interceder por Israel. Agora confesso tão somente pela palavra. Antes eu tinha a palavra e um pouco de alegria. Agora eu tenho apenas a palavra de Deus, né? Que diz que assim eu e todo o gentio enxertado na videira, né, por meio de Cristo, devemos proceder. Para vocês estão vendo meu semblante, vocês estão vendo aquilo me abalou muito, né? Poxa, uma única pessoa, você nem sabe se o homem é verdade, não tem que conversar, não sabe. Dizer, escrever eu sou judeu é muito fácil, né? Principalmente quando se usa de semântica, né, entre judeus e israelenses. A pessoa, quando quer demonstrar que conhece das coisas, é terrível, até parece que alguém estava lá, né? Nós vemos aí, recentemente tem um vídeo que eu vou passar para vocês, depois vou apontar, que fala sobre o planejamento do comunismo no Brasil e no mundo. Muito interessante. Mas eu posso perguntar àquelas pessoas, quais as fontes? Você estava lá? Ele vai dizer não. Ele tem que acreditar naquelas fontes, naqueles relatos, correto? Bom, paro por aqui, para não desviar do assunto, né? O assunto é quem matou Jesus. Quem matou literalmente Jesus foram os gentios romanos, na qual eu entendo claramente de qual nós fazemos parte. Nós somos gentios, a pedido dos judeus, dos anciãos judeus, né? Dos sacerdotes e anciãos judeus que conduziram o povo, e que o gentio Pilatos sabia da inocência e tentou livrar ao Senhor Jesus. É muito interessante, como eu já disse, vamos deixar assim, esse simbolismo que existe na crucificação de Cristo. Se você for ler, você vai ver muitas coisas ali muito interessante mesmo, tá? E eu só soube disso de um vídeo que eu fiz aí, né, do mês para cá, que eu parei para observar isso. Eu falei, que interessante, né? Jesus foi morto pelas mãos dos gentios. Por isso que em Cristo nós também temos a participação, então os judeus, como muitos fazem hoje, os judeus que não querem saber de Cristo, não acreditam no Novo Testamento, não existe para ele, o Novo Testamento não existe para eles. Jesus, se o máximo que ele pode ter sido é um falso profeta, visto que eles rejeitam tudo que Jesus fala, né? Mais um dos falsos profetas, porque eles esperavam um libertador, né? Como, assim, vamos dizer assim, a exemplo de Moisés, um libertador que ia os libertar do jugo da escravidão romana, e acabou que eles hoje estão com um jugo da escravidão, sim, né? A escravidão aí da incredulidade, um outro tipo de escravidão. Eles estão presos pela liberdade, coisa estranha, presos pela liberdade. Bom, paro por aqui, obrigado pela sua atenção, muita coisa a se falar sobre isso, muita coisa a se meditar. Leia a crucificação de Jesus, veja que as coisas muito interessantes, né? O véu do santuário, que era um véu de um templo. Eu estou fazendo assim, que o gatão está aqui, não tem jeito. Quando eu estou gravando, ele tem que estar aqui. Esse daqui é carente.
o véu do santuário, né? De um sacerdote que rasgou, o simbolismo, aquele terremoto que aconteceu, o ladrão na cruz. Nossa, tem tanta coisa ali, gente. Tem tanta coisa na crucificação de Cristo. Eu não me atrevo a dizer que na crucificação de Cristo há muito mais a se aprender do que os ensinos de Jesus, que não é possível, né? Não faz sentido. Apesar de Jesus vir para dar a sua vida. Que é, rapaz? Que é? Ô, bichinho carente. Vai, fica quietinho, vai. Fica aqui. Bom, desculpa aí, passo por aqui, já estou aqui, ó, pelo gravador aqui há 25 minutos. Há 25 minutos. Tem um contadorzinho muito legal. Há 25 minutos já falando aqui com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te sido útil, te conduza você a ler as Escrituras, a buscar saber mais. Confie. Não cai nessa, dizer que tem erros na Bíblia, que foi modificada. Não vê isso não, gente. Leia, acredite em Deus. Deus, ele é poderoso para manter a sua palavra. Quer dizer que os homens são mais poderosos do que o Deus que criou tudo, né? Não, creia. E entenda, André, mas por que eu tenho aqui várias versões? Aqui diz uma coisa que pode ver que normalmente são sinônimos, não são antônimos. E o passar do tempo, e Deus permite os erros humanos, assim como está registrado os erros humanos, né? Eu tenho citado muito aqui o erro de Davi, do rei Davi. Ainda assim, tá? Não. Ainda assim, Davi continuou sendo, né, um rei segundo o coração de Deus. Então, essa aqui ainda assim, ainda é a palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, Deus te ilumine teu caminho, te dê toda a sabedoria e o entendimento, tá? Nestes dias que da internet, que são muito bons por um lado, e por outro lado, né, são dias assim, eu tô levantando aqui porque não acho que não tá nem aparecendo o gatinho aqui, né? Porque são dias realmente muito trabalhosos e muito confusos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tchau, tchau.